E aí galera do canal de Ouro, beleza? Estamos aqui hoje, novamente, mais um vídeo do Ágora Política. E hoje recebendo o candidato grande Luzimar Santos, né? Do PSDB. E hoje a gente recebe ele aqui para estar fazendo a mesma conversa, o mesmo bate-papo, com perguntas e melhorar o debate político, né? O Luzimar é da área de esportes, né? Representa a Goiânia em alguns órgãos importantes de esporte. E ele vai se apresentar agora, vou deixar ele se apresentar, para a galera te conhecer melhor, eu também te conhecer. Primeiro, agradecer o convite, muito feliz, é importante debater a cidade de Goiânia, né? Eu tenho a origem com a plataforma, um segmento esportivo, muito ligado à educação. Ao longo desses anos, como presidente da Federação Goiana do Desporto Universitário, da Confederação Sul-Americana do Esporte Universitário. Então nós tivemos um longo trabalho referente ao esporte no estado de Goiás em geral, mas muito específico na cidade de Goiânia, apoiando as entidades esportivas, os atletas, os clubes, federações, associações, e hoje colocamos o nome à disposição para candidato a vereador na cidade de Goiânia, justamente para suprir essas lacunas e naturalmente outros interesses da sociedade. Muito bom. Aí agora a gente vai começar nossas perguntas, né? Temos bastante perguntas aqui, mas primeiramente eu vou fazer a minha pergunta, né? Depois a gente vai para a galera da internet. Bom, eu quero saber do Luzimar, como candidato, né? Que vai propor projetos de leis, né, na Câmara, que vai ajudar a fiscalizar o município. Como é que fica a questão ambiental? Porque hoje eu preocupo bastante com essa questão ambiental também. E queria saber o que você pensa disso também, porque tem bastante empresas que estão trabalhando de uma maneira irregular. Aqui nesse setor mesmo tem bastante empresa que está emitindo uma grande quantidade de poluentes no ar, né? E isso afeta a nossa vida, né? Como morador, ser humano aqui, e também dos animais, né? Eu já percebi que bastante animais que circulavam por aqui como pássaros já sumiram daqui, né? Então você começa a perceber que tem alguma mudança aqui, um impacto ambiental, né? E como que a prefeitura pode estar trabalhando, né, os vereadores e a prefeitura para estar diminuindo esse impacto? Primeiro é que é um tema muito importante. Dificilmente você vai ver alguém discutir o tema meio ambiente. E nós estamos sofrendo isso, saindo da esfera municipal. Você tem isso, um agravamento da crise ambiental no Brasil inteiro. E nós temos repercussões negativas internacionalmente e isso acaba afetando também os municípios. Goiânia é uma cidade que cresceu muito rápida. Então você tem vários prédios sendo construídos, talvez não fazendo o devido impacto ambiental. Você tem essas obras de infraestrutura, todos esses aspectos necessitam da parte ambiental. Eu entendo que precisa de uma fiscalização. Nós temos a secretaria específica aqui no município de Goiânia, mas não adianta ter a secretaria específica se a secretaria não tem a munição para poder fazer essa fiscalização rígida. O problema nosso é esse, tá? As autorizações são feitas de forma que a gente não sabe porque várias construções, várias indústrias, que é importante, temos que dizer que é importante para o desenvolvimento econômico da cidade, mas também tem que estar aliado isso a uma fiscalização, a um impacto ambiental, tem que ter especialistas nessas áreas tratando antes de tomar qualquer medida. Então, o que eu penso para a cidade de Goiânia, e certamente vamos propor à prefeitura através de um projeto de lei, que aumente a quantidade de fiscais, que a secretaria tenha condições financeiras, dotação financeira para poder fazer esse trabalho de fiscalização. E é um tema extremamente relevante. Nós não discutimos, mas hoje nós estamos num calor imenso, vivendo isso tudo, mas tudo isso é através do impacto ambiental, que é responsabilidade nossa enquanto cidadão e será muito mais como um vereador de Goiânia. Com certeza. É um tema que realmente é relevante, né? E eu vejo que tem propostas muitas vezes, ou tem, vamos dizer, projetos, algumas candidaturas anteriores, né? Alguns prefeitos, vereadores já falaram bastante desse tema, eu lembro. Mas não é efetiva quando chega lá a gente vê que não alavanca, né? Não tem um processo de sistematização. Justamente porque tem outros interesses, a área da construção civil, especulação, e dificilmente o vereador vai querer, alguns vereadores vão querer entrar realmente na ferida. E isso a população tem que cobrar. E isso passa muito despercebido, porque é um tema que
não é no dia a dia, não é algo familiar. Exatamente. Tem um impacto profundo e de forma negativa, mas só que as pessoas não param para discutir sobre meio ambiente. É verdade. Vamos para uma outra pergunta também, que foi feita pela Dalva Aurora, que é uma tia minha, mandou aqui. Ela mandou para você assim: qual é a prioridade e o que farão para resolver os problemas da saúde? Essa é a primeira pergunta. Depois ela manda uma outra ali engatada. Mas primeiramente, qual que é a prioridade e o que farão para resolver os problemas da saúde? É interessante que ela falou ali, prioridade. Uhum. Quando você trabalha e trata qualquer assunto como prioridade, certamente ele terá uma facilidade de ser resolvido. O problema da nossa saúde aqui, pelo que eu percebi nessa andança nos bairros de Goiânia, e também como um cidadão goianiense, nós temos uma escassez imensa de médicos. Não adianta você ter um CAIS e você ter um médico apenas atendendo. Por que não aumentar a quantidade? Hoje, se você vai num CAIS aqui em Goiânia, a pessoa tem que primeiro deixar de trabalhar, porque aquele dia está perdido. Ele vai ter que passar um dia na fila. Primeiro que a falta de respeito, absurdo com o cidadão que é contribuinte. Então pense que aumentar a quantidade de médico, infraestrutura, os CAIS nossos estão todos caindo em pedaços. Não tem como. Aí você vê qualquer outro prédio público com a estrutura espetacular. Tem prédio administrativo fabulosos. E por que não a área tão sensível, que é a área da saúde, assim como outras, não ter esse mesmo tratamento? Então, a nossa proposta é o aumento do efetivo dos profissionais da área da saúde. Não só o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o fonoaudiólogo, o psicólogo, toda essa cadeia que atende diretamente à parte da saúde. Muito bem. Como você é um candidato que representa a área dos esportes, né? Acho que é o primeiro assim, da área do esporte que a gente está entrevistando, tendo contato, e eu acho muito importante também o esporte. Ontem mesmo a gente estava debatendo que nas periferias chega muito pouco cultura e o esporte, muito pouco incentivado, né? E também tem uma questão que as escolas têm as quadras, têm os ginásios, mas talvez por uma precariedade ali vamos dizer assim, até da própria administração, o esporte é tratado com aquela trivialidade, né? Tipo assim, não, joga uma bola ali, né? E não é levado a sério. E como você pensa, você que é da área, como que tem que encarar a questão do esporte hoje no município? Você falou duas coisas, porque quando você fala em cultura, as pessoas distanciam a cultura da população. Até quando você vai ouvir uma música, a gente também fala assim, não, essa música é música culta. Não, toda música tem sua cultura. Sim. E a cultura é do povo. É do povo. Não tem como você distanciar a cultura da sociedade. A cultura tem que ser levada a todos os bairros, não pode ser concentrada apenas num teatro, que poucas pessoas têm acesso, só aqueles de poder aquisitivo têm acesso de ir num bom espetáculo. Por que não as periferias, como você bem disse, os bairros mais afastados não podem? E o esporte, nós não podemos tratar o esporte como apenas futebol. Exatamente. O que acontece nos bairros afastados hoje é que você tem um campinho, e a bola furada que não existe, e o poder público não consegue chegar nele. Não consegue não quer chegar. Não é uma questão de conseguir. Primeiro, você tem que investir no centro de formação das atividades esportivas. No centro de formação você vai trabalhar lutas, você vai trabalhar basquete, vôlei, futsal, atletismo, todas as modalidades. Você não pode trabalhar apenas futebol. E isso é obrigação do poder público levar. E essas parcerias que queremos fazer, um projeto de lei voltado para o centro de formação nos bairros. Aí você vai pegar um bairro que tem um clube recreativo, você pode fazer a parceria com aquele clube, que esse clube cuida, faz o convênio com a prefeitura, que através desse convênio ele contrata os professores, pode ser até do próprio bairro, para você conseguir fazer essa aproximação, movimentar e aproximar a população dos atletas. E você tira essas pessoas da rua e dá oportunidade com igualdade. E ao mesmo tempo, você diz que nos bairros mais afastados, você não vê uma pista de cúpula. Você vai naquela região marista, estou vendo, você tem 3, 4 no mesmo ambiente, ao mesmo tempo que você não consegue visualizar aí nos locais. Então essa é uma bandeira que nós vamos defender, que é o Centro de Formação Esportiva, tratando da criança atleta, estudando, claro, isso é fundamental, e praticando esporte. Se porventura ele não conseguir ser um bom atleta, ele vai estar estudando e vai seguir a carreira
que ele escolher, vai ser um profissional da sua área. Muito bom. Eu sinto falta disso. Eu acho que o esporte tem que ser valorizado como uma forma também de aprendizado, né? Aliando os dois ali. Com certeza. Você tem uma forma de colaborar para o crescimento, né? Justamente, é isso. Bom, vamos pro vídeo. Olá, meu nome é Leonardo. Eu sou professor da rede municipal de Goiânia e historiador. A minha pergunta é o seguinte: antes de colocá-lo, gostaria de falar um pouquinho. Goiânia foi uma cidade planejada, né? Comparando com outras capitais, é uma capital que ela é relativamente recente. Não recente tanto quanto Palmar, né? Dia 24 de outubro agora, completa seus 87 anos. A venda de terra sempre foi muito importante para o crescimento da cidade, para a economia da cidade. Tanto a venda de terra quanto a especulação imobiliária nessas terras. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: qual o plano do senhor para a realização do plano diretor? Como o senhor percebe a expansão da nossa cidade? Por quê? Qual que é o problema que se coloca? Hoje, Goiânia, por mais que os bairros centrais sejam arborizados, com parques e tal, nós temos mais de 100 bairros que sequer tem praça pública. Como o senhor percebe que deve ser regulado as áreas públicas e esses novos loteamentos? Bom, vocês viram aí a pergunta do professor Leonardo, um grande amigo meu aí, e é do canal Ahá no YouTube também, viu? Quem quiser ver o trabalho dele lá, ele tem um trabalho bem legal no YouTube que chama o canal Ahá, A-H-A, e vai estar aí na descrição. E com você, Ian? Leonardo, a pergunta sua, novamente, eu acho que é interessante porque é uma pergunta muito sábia e de quem estuda a cidade, né? Exatamente. Então, a cidade de Goiânia é relativamente jovem, ela dizem muito que foi planejada, mas não vejo tão planejamento igual a gente vê Brasília, Palmas, não tem essa mesma, isso. Pensou o seguinte, que é importante o crescimento, não tem como uma cidade retroagir, não tem como qualquer gestor, o prefeito que assumir o mandato da cidade de Goiânia dizer que a cidade não vai crescer mais, isso é impossível. Acontece que tudo vai acontecendo, a economia vai girando e a cidade vai cada vez mais expandindo. Mas só que a preocupação é interessante, por que você criar novos loteamentos se você não tem o básico, a infraestrutura? Aí, como ele diz, nós não temos bairro aí que não tem um mínimo, não tem nem saneamento. Se não tem saneamento básico. Isso acontece por causa da especulação imobiliária, porque existem os interesses. Principalmente agora, o plano diretor estava sendo discutido na Câmara Municipal, o prefeito parou, vai voltar para o ano que vem. Tomara que essa discussão, nós estejamos lá debatendo para poder contribuir também com esse plano diretor. E o mais importante é isso, são os interesses. Porque quando o plano diretor, alguns vereadores, talvez por questão de não é minha base eleitoral, não é o que eu não vou debater esse tema, aí fica muito concentrado na mão de poucos que querem debater, enfrentar, que não é um tema fácil. Então eu penso que a cidade deve se expandir, mas ao mesmo tempo tem que ter uma comissão que fiscalize aquilo ali, que não pode surgimento de novos loteamentos em vão. Não pode. Tem que ter todo um controle independente. Não pode ser comissão também montada pelos vereadores. Muito pelo contrário, tem que ser a área técnica, a área que entende. Por que nós vamos fazer um novo loteamento? Nós precisamos ter CMEs nesse loteamento, nós precisamos ter hospital, nós precisamos ter escola, precisamos ter toda essa base antes de fazer. Então essa é uma preocupação que nós vamos debater e defender na Câmara Municipal. Expandir sim a cidade, mas com responsabilidade, com compromisso e, acima de tudo, com toda essa fiscalização rígida que dê condições plenas para as pessoas poderem habitar. Exatamente. A pergunta do Leonardo é interessante porque, realmente, se você pegar os governos, as prefeituras anteriores de Goiânia, houve um processo de venda de áreas públicas. Justamente. Né, de uma especulação gigantesca, né, de valorização de uma área pública, e depois uma empresa aproveita para vender naquele momento que a prefeitura decide investir na área, que aí você já vê um processo, né, terrível de aliança entre o público e o privado ali, né? Então, assim, essa pergunta é muito boa para a gente ver como que é difícil a gente lidar com esse plano diretor, como você falou, né? Que nem todo mundo vai querer comprar a briga. Não vai. E como que você vai
Como que você pensa que vai encarar essa briga lá? Tem que ter coragem para isso. Agora eu vou até dizer outra situação. Quando você faz um loteamento de um condomínio, fez-se um condomínio, aqui em Goiânia hoje tem muitos condomínios, você vê a infraestrutura chegar muito rápido. É verdade. Muito rápido. E até mesmo do poder público. Você vê aí que o asfalto passa rapidinho, você já vê o comércio na aproximação desses condomínios. Por que não fazer a partir do momento que você faz um loteamento para, digamos, para áreas mais carentes? A gente não tem. Então, na verdade, a gente tem que ter, primeiro, estudar bastante o tema, aprofundar no tema, para não fazer um debate também na Câmara Municipal eleitoreiro, debate em vão, de gritar, alguns políticos gostam de fazer isso. Espetacularizar o tema. Mas eu penso que é um tema que deve ser estudado, chamar os profissionais especialistas na área para a gente poder ter uma garantia da forma correta. Exatamente. Eu vejo que é uma barra pesada, né? Realmente enfrentar a Câmara da forma que já está. Mas eu acho que quem chega com boas intenções lá tem esse papel, né? Tem o papel de brigar por isso, lutar por isso. Porque a periferia está precisando, por exemplo, o pessoal que mora, alunos meus que moram no Buena Vista, um setor, você conhece o Buena Vista, né? Indo para Badia? Sei qual que é. Então, lá era foi muito bem planejado, né? Ia ter toda a estrutura, toda a infraestrutura ali do setor. E hoje em dia o pessoal reclama porque compraram os lotes, construíram, e hoje não tem o básico das escolas que foram prometidos, CMEs, né? Segurança já está lá precária, né? A falta de segurança, né? Então, assim, você vê que os setores sofrem com isso e as pessoas vão acabar, assim, vendendo essas casas, querendo cada vez mais morar mais centralizado para fugir desse problema, e ainda vão ter problema de... Não, eu estava visitando recentemente, eu vou muito ali no Residencial Rio Verde, e lá está a mesma situação. Você tem apenas uma quadrazinha, naquela região toda tem um CMEI. Ou seja, o que adianta? Não, esse bairro aqui eu estou inaugurando o asfalto e larga as pessoas, deixa as pessoas viverem sem acesso a nada. Tudo que as pessoas precisam tem que ir para o centro de Goiânia. Não tem um supermercado. Você tem as mercearias, mas o grande supermercado você não tem na região. Você não tem, às vezes, uma escola que dê condições para que os filhos possam estudar. Então, essa preocupação que nós vamos ter de fiscalizar, de estar acompanhando, é uma função do vereador, de acompanhar isso, fiscalizar, levar isso para o executivo. Se o executivo não quiser cumprir, tem os meios legais para fazer cumprir. Exatamente. A última pergunta também que veio da minha tia também, que seria uma segunda pergunta dela, que é muito grande, né? Ela pergunta também, reforçando, eu acho que todo mundo está perguntando isso, sobre a questão dos concursos para professores. Como que teve um concurso da prefeitura, recente de 2016, né? E o prefeito não efetivou esse pessoal. Ficou só aprovado, não teve a chamada para fazer o estágio probatório e tal. Então, como que fica essa situação? O que eu penso? Uma coisa é você ser da base do prefeito. É normal o vereador ter a composição política. E o que eu percebo que tem na cidade de Goiânia, os vereadores são da base do prefeito, porque são da base, não cobram do prefeito. E aí isso. E não cobrar um assunto que não tem como discutir. Se já houve o concurso, houve as aprovações, e o principal... Existe uma necessidade imensa dos professores. A demanda a cada dia aumenta e você vê aí professor com várias cargas horárias, professor às vezes aposentando, não tem ninguém para substituir. E outra coisa, a situação dos contratos. Os contratos, a falta do investimento no professor, que hoje é muito dinâmico, né? Tudo muda muito rápido. Os cursos, os professores, não tem como. Se tem que fazer um curso de aperfeiçoamento, tem que pagar ele mesmo. A prefeitura não se preocupa em qualificar os professores. E essa qualificação não significa que os professores não têm essa qualificação, porque nós temos que qualificar no dia a dia. Porque hoje a tecnologia muda demais, as coisas a cada dia, a todo momento. Então eu defendo que além de ter que chamar esses professores que já passaram no concurso, avaliar também a cada ano a necessidade de novo concurso. Porque isso é necessário. Aí o debate, não, isso vai inchar o orçamento, não vai ter recurso. Gente, vamos buscar uma forma de cortar recursos de outras áreas
e não tirar da educação, porque a educação tem tem um recurso constitucional definido, Sim. mas você tem que buscar outros recursos para investir mais na educação. Educação e saúde são prioridades, não tem como você fugir. Você tem várias bandeiras na cidade de Goiânia, eu defendo fortemente o esporte, você sabe disso, só que eu não posso deixar de olhar a saúde, que mexe com a vida direta das pessoas, e a educação, que é o futuro. Tá certo. Não tem como. Então eu entendo que a prefeitura claramente errou nesse sentido de querer empurrar com a barriga, e aí é a função do vereador. O vereador tem que, nesse momento, pensar, não apenas no curral eleitoral não, mas pensar no futuro da nossa cidade. Que pensar no futuro da nossa cidade é pensar na educação e aprovar e cobrar do prefeito de forma bem firme para que cumpra aquilo que foi acordado, que seria Exatamente. o concurso público, que os profissionais já conseguiram passar no concurso público e não ser chamado. Primeiro é uma frustração, né? Você passa anos e anos estudando para passar no concurso. Aí quando passa não é chamado. E aí você vê quem quer entrar, quem quer dar aula, geralmente muitos por necessidade, muitos que gostam. Porque para ser professor também tem que ter essa paixão. Você é professor, você sabe muito bem. Gosta de dar aula. E vê essa necessidade. Muita gente sem o professor. Exatamente. E hoje é dia do professor. Parabéns a todos os professores aí, né? Com certeza. Os companheiros nossos aí De luta, De né? luta. Na verdade, o professor, a causa do professor, o professor começa a falar, companheiro de luta. Mas isso, muita gente até fala, professor, que os professores têm uma ideologia muito de esquerda. Não é isso. A luta significa que a cada dia o professor tem que lutar. Ele luta para dar aula. Luta para sobreviver. Isso, além de lutar para sobreviver, ele tem que lutar para ele fazer o que ele gosta e que é uma obrigação do poder público. Exatamente. É isso. Remando contra a maré. né? Justamente, é isso que acontece. Isso aí. Então, agradeço a participação aí, Luzimar. Valeu mesmo. Acho que o pessoal agora te conheceu um pouco mais, tanto na questão do esporte, né, quanto nas outras áreas. E espero, como eu já falei para os outros também, acho que todo mundo que está vindo aqui merece essa oportunidade de estar lá. Espero que você consiga os votos, porque eu acho que vai chegar lá e vai tentar fazer a diferença, porque eu acho que agora é a hora da diferença, né? Com certeza. Primeiro eu te agradeço o espaço, acho que é importante mais debater e independentemente de área, eu acho que o vereador ele tem que estar preparado para discutir tudo que envolve a nossa cidade. Eu posso dizer para você que não sou especialista no meio ambiente, mas eu tenho que saber o que está acontecendo no meio ambiente. Você vai votar lá, né? Justamente, eu não posso votar porque um assessor foi lá e falou, não, tem que ser assim, né? Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. E esse compromisso com a cidade de Goiânia eu tenho, compromisso com a população, compromisso com o povo, de zelar do bem maior, que é zelar da nossa população. Debater e ser um vereador aberto para poder dialogar, ir nos bairros, defender essa pauta esportiva que é uma bandeira mesmo principal na minha vida. Eu não posso fugir disso, não vou fugir disso, de ser um representante firme e nato da comunidade esportiva, mas também preocupado com todas as causas da nossa sociedade. Eu que agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando e um abraço a todos os professores pelo seu dia especial. Muito obrigado. Valeu, tamo junto. Valeu.